Pastor Tadeu, chega aqui. Pastor Tadeu, nós o conhecemos lá em Cajobi, quando a Cristolândia funcionava lá, no lugar, 7 anos atrás. há 7 anos atrás. Um lugar precário, que não deu para eles continuarem ali, mas Deus abriu um espaço muito melhor, mas muito melhor, para alojar a Cristolândia. E Deus tem feito uma obra tremenda ali, em São José do Rio Preto, naquela chácara onde está alojada a Cristolândia. Pastor Tadeu é figura conhecida, né? Ele tem estado aqui várias vezes, aqui na nossa igreja, e para nós é um privilégio muito grande tê-lo aqui nesta noite. Amém, meu pastor. Que Deus possa usá-lo grandemente nas nossas vidas, falando ao nosso coração. Nós vamos orar e depois o pastor Tadeu vai usar da palavra o tempo que Deus colocou no seu coração. Senhor Deus e Pai, que bom nós estarmos aqui nesse momento, adorando o Teu nome. Amém, Deus. E nesse instante, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, através do pastor Tadeu. Amém. Sabemos que o Senhor já o preparou para esta hora. Que o Teu Santo Espírito possa usá-lo com autoridade. Amém. E que a autoridade do Senhor alcance o nosso coração. Amém. E venha transformar a cada um de nós nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Tadeu, que Deus o abençoe. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Que bom estar aqui mais uma vez na PIB de Bebedouro. 7 anos atrás, eu e minha esposa chegávamos em Cajubi, enviado pela Junta de Missões Nacionais. E eu, na realidade, primeiro, já pensando em desistir, porque vindo de uma cidade grande, 20 milhões de habitantes, chego em Cajubi e encontro 7.000 pessoas. Então impactou muito minha vida e, como o pastor Euclio me disse, um canavial e longe de tudo e de todos, e a minha amada em São Paulo, e eu quase desisti, falei, não vou voltar para São Paulo, mas aí Deus fez uma grande obra e trouxe ela para perto de mim. Nós temos tocado o projeto aqui na região e já nesses 7 anos, contando com Cajubi e Rio Preto, nós já batizamos 227 pessoas. Só pessoas tiradas da rua, das drogas, e a grande maioria, eu creio que 70% ou quase 80% delas vivem em família hoje, trabalham e são produtivas. Alguns se perderam, infelizmente. Alguns voltaram aos vícios e têm as suas recaídas e retornam para o projeto. Mas nós temos feito exatamente o que o Senhor tem pedido, temos amado como Ele nos amou, temos perdoado como Ele nos perdoou, e a grande ideia de Deus é essa, não olharmos para o problema, mas para a pessoa. Amém? Podemos passar? Eu queria passar um videozinho, não se espante, que você vai ver, porque é assim que as pessoas chegam no projeto, em sua grande maioria. Alguns vão com status familiar, muito bem, libado, educado, mas outros chegam mais ou menos assim. Vamos ver se a gente consegue passar ali esse menino. Quebrada, o cara acabou de comer um copo aqui na minha frente, quebrada. Vamos lá, apaga a luz um pouco. O bicho é ruim, quebrada. O bicho tá incorporado, quebrada. Olha aí, quebrada. Tá segurando, quebrada. Rapaz, o bicho é ruim. Esse aí é o comedor de caco, irmão. O moleque é ruim mesmo. Quer parar? Pode Fica parar? moleque do céu. O bicho é ruim, Bocão. Pode parar. Esse rapaz, ele é de Franca. Retornou para a família, ficou com a gente 1 ano e 13 meses, mais ou menos. E quando ele veio de Franca, com o pastor Albarral, nos trouxe com esse histórico, endemoniado. Ele veio no caminho, no carro, tentando pular várias vezes da picape do pastor. Por várias e várias vezes ele tentou pular da picape, num estado totalmente fora de si.
Mas nós trabalhamos com ele. Trabalhamos com ele, investimos na vida dele e hoje, vamos lá, está ali, ele desceu as águas no ano de 2017, tem fotinho ali, eu batizando ele lá em 3/12/2017, vai fazer 2 anos, e agora ele vive em família. Ele vai mandar um recado aí para a PIB de Rio Preto, mas receba para você também, que como disse o Júnior, você faz parte desse negócio, amém? A todos os meus irmãos aí de São José do Rio Preto e também aí o pessoal aí da Servir, os irmãos aí da Servir, eu quero nesse momento estar cumprimentando todos aí, uma boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019, e eu estou fazendo esse vídeo para agradecer muito a Servir aí, o pastor Tadeu também, e gostaria também nesse momento de estar agradecendo muito a PIB aí de São José do Rio Preto, que no ano de 2017 eu passei aí na Servir e logo após alguns meses que eu passei aí, eu pedi o batismo e meu batismo foi realizado aí na PIB de São José do Rio Preto. Eu quero nesse momento estar agradecendo aí o pastor Edevaldo, e eu tenho o maior prazer e neste momento poder compartilhar aí com os irmãos que eu tive um problema muito sério com drogas, vício, bebidas, e graças a servir aí a vocês o tratamento, juntamente com o pastor Albarral aí, os ensinamentos que ele deu para nós, para mim, e eu aceitei, e hoje eu estou aqui em Franca, na casa de meus pais, e trabalho. Hoje tem mais de um trabalho, graças a Deus, então eu fico muito grato por isso. Agradeço muito aí o pastor Tadeu, demais da conta, pela paciência e pelos ensinamentos que ele nos ensinou. E eu quero deixar aí para os irmãos um versículo que todo mundo quase já conhece. Pode ser. Beleza. Pode ser. Já deu para entender que alguém foi transformado pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Devemos entender. Ele ia citar João 8,32, que é a base do nosso projeto. Conhecereis a verdade e a verdade vos transformará. Tá bom? Esse rapaz, como muitos outros, tem passado no projeto, várias idades. Tem a foto de quantos nós estamos hoje? Tem a fotinha aí? Tem como passar a foto hoje? Eu pedi para eles tirarem também e mandarem para mim. Tem aí, vamos achar. Beleza, para você ver. Alguns irmãos têm ido lá daqui da igreja, o pastor Júnior mesmo já foi lá, conhece o projeto, conhece o sítio, e eu convido toda a igreja, você vá lá, conheça, se relacione. Tem até alguns irmãos com a camisa já vestida aí. Yes! Isso aí, vista a camisa mesmo, tá bom? Ele falou várias vezes servir ali, servir, projeto servir, projeto servir. O que é o projeto servir? É uma ONG. Qual é a visão hoje de nós como pastores da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira? Nós temos encontrado no percurso da Cristolândia, fez 10 anos esse ano, eu estou desde o começo, eu sou um dos primeiros pastores a tomar conta de comunidade terapêutica, aliás, o primeiro a tomar conta de comunidade terapêutica. Tínhamos só a missão em São Paulo, no centro de São Paulo, que ainda existe. Precisava-se de um pastor para cuidar num lugar fora daquele, e eu fui o primeiro a iniciar esse trabalho na cidade próxima a Guarulhos, chamado Itaquaquecetuba. Não sei se alguém conhece, mas a primeira Cristolândia em São Paulo foi aberta ali. Então, nesses 10 anos, nós estamos percebendo que, com o passar do tempo, as coisas burocraticamente foram piorando. Agora há pouco me perguntaram, eles trabalham lá, depois eles não querem salário e tal. Então, nós estamos nos adaptando à realidade, porque nós não somos uma clínica de recuperação.
Nós não temos medicamento. Nosso medicamento é Jesus. É Deus de manhã, Jesus de tarde, Espírito Santo de noite. É esse o nosso remédio lá. É assim que funciona o negócio. É punk o negócio não, mas é assim que funciona. E nós temos percebido que com o tempo foi passando. Então, o Fernando Brandão e outros pensaram na possibilidade de as igrejas que tivessem essa visão acolhedora de criar um projeto em sua cidade. Eis aí o lugar. Hoje nós estamos com esse grupinho aí. Sou eu quem estou tirando a foto ali. Tirei a foto e depois pedi para eles me enviarem agora de tarde. De tarde não, ontem à tarde. Então nós temos ali, para você ver a faixa etária, nós temos gente de 19 anos ali e esse senhorzinho de cabelo branco de 66 anos. Então há 66, 65 está um ano com a gente, seu Luiz, 65 anos que ele é escravo da bebida. Não consegue conviver com a família. Agora há pouco estava dizendo isso aí também para o irmão João. Ele não consegue viver com a família, ele volta para a família, encontra um ambiente onde todo mundo bebe, todo mundo fuma, e é complicado para ele. Então nós adotamos também o seu Luiz, ele está lá com a gente, cuida da horta, está lá um ano e quase um ano e meio ou mais, ou quase isso, está lá com a gente. Então nós temos ali várias faixas etárias. E qual é a proposta do projeto? Acolher a pessoa e caminhar com a pessoa até que ela seja inserida ou reinserida na sociedade. Eu não tenho foto aí, mas nós temos uma casa no centro de Rio Preto, onde hoje nós temos 4 pessoas que estão no mercado de trabalho. Eram pessoas que a sociedade, no modo geral, rejeitava. E hoje eles trabalham na Faquini, trabalham em outras empresas grandes de Rio Preto, Ice Fest, se eu não me engano. Então são pessoas que estão hoje há um ano e meio produtivas no mercado de trabalho, tirando carta, voltando a estudar. Então o projeto em si tomou uma dimensão tão grande que a junta de missão em si pensou o quê? Nós vamos então não terceirizar, mas junto com as igrejas tomar uma outra diretriz. A junta manda o obreiro, investe no obreiro, em alguns casos, e a igreja então dá o suporte, pagando o local, a moradia, essas coisas do obreiro. Com o passar do tempo aqui em Rio Preto, a igreja achou por bem me assumir por completo. Então hoje eu sou um pastor também, pastor auxiliar, na PIB São José de Rio Preto. Então a igreja, em vez de pedir que a junta investisse na vida de outro, investe em outro. Hoje a junta tem 745 missionários. Desses aí, acho que uns 50 saíram da Cristolândia. São pastores hoje consagrados ao ministério. Então a junta pensou e falou, opa, se alguém vai acolher, por que não? Então hoje nós, eu e minha família, somos pastores na PIB de Rio Preto, mas andamos por aí pregando a palavra do Senhor e falando que Jesus é bom e o diabo não presta. Amém? Então essa é a nossa visão, é a nossa posição. Então hoje é muito mais fácil para a junta contratar um outro obreiro e pôr num outro campo, porque ela sabe, ela tem consciência de que em Rio Preto há alguém fazendo esse trabalho. Então quando se fala servir é o nome da ONG, é o nome que nós tivemos que ter um nome, tirar o nome Fantasia Cristolândia, que é um nome que não tem CNPJ, e colocaram o nome do CNPJ para que o governo então possa entender que nós existimos, porque então não se existia. Hoje em São Paulo, o próprio prefeito, o próprio governador nos chama o pessoal da Batista para conversar, como nós vimos agora de Guarulhos, para que possa mobilizar a cidade de São Paulo para acabar com a Cracolândia. É fácil? Não, mas não é impossível. É assim que nós temos que pensar. É fácil. Hoje o centro de São Paulo, o centro antigo de São Paulo, tem 1000 pessoas morando na rua, centradas, só no lugar, usando droga o tempo todo ali. Eles saem dali para que você tenha uma ideia como é a Cracolândia de São Paulo. Se você ainda não viu, não é nenhum ponto turístico, não queira conhecer como turista, mas vai lá para amar alguém, para tirar alguém de lá, essa é a visão. Mas hoje a Guarda Civil Metropolitana fecha com aquelas faixas preto e amarelo, eles fecham o quadrado onde eles moram e ali dentro eles podem fazer de tudo. A polícia não pode tocar. Dentro daquela faixa eles são intocáveis. Então eles se matam, eles defecam, eles dormem, eles comem, eles roubam, eles usam a droga, eles vivem ali. Se eles saem dali para fazer alguma coisa ilícita, então a polícia bate, repreende, manda eles voltarem. Então é o chamado chiqueirinho da Cracolândia. Dali eles não podem sair. O que isso mobilizou na cidade? Pulverizou a Cracolândia. Então era um lugar centrado. Hoje a Cracolândia está em 6 ou 7 lugares diferentes no centro de São Paulo.
Tem um na porta da primeira igreja batista, da onde nós viemos, que é a igreja mais antiga de São Paulo, que é na Praça Princesa Isabel. Tem na Rua Aurora, tem na estação do metrô Santa Cecília, se eu não me engano, na estação Barra Funda, ou seja, pulverizou. Então a polícia fechou aquele quadradinho, digamos assim, até 500 aqui em casa, passou de 500 vocês vão ter que fumar em outro lugar. Por quê? Porque a polícia, o estado de São Paulo, o município de São Paulo entrou em desespero sobre o que fazer com aquele monte de gente. O que fazer? Então o prefeito, agora governador, na época então prefeito, pensou o quê? Vamos pegar uns ônibus, pôr esse povo dentro, talvez você já tenha pensado assim também, né? E vamos mandar eles lá para um fazendão, eles ficam trabalhando o dia inteiro lá, dá comida para eles e tal. Pô, beleza. Só que eles iam, alguns deles até se rendiam a isso. Poxa, é um tratamento? Eu vou. Mas aí chegava lá e encontrava assim um ambiente psiquiátrico. Muitos deles fugiam e voltavam para o mesmo estágio. Porque o ambiente psiquiátrico, não sei se nós temos algum psiquiatra aí, nada contra, tá bom? Nada contra, eu sou totalmente assim, entendo a necessidade do medicamento, não trabalho com ele ainda porque não entendo a necessidade do medicamento, mas em alguns casos eles causam mais transtornos do que cura. Troca 6 por meia dúzia. Em alguns casos são assim. Eu tenho os PANs da vida, já ouviu falar nos PANs da vida? Diazepam, clonazepam e por aí vai de PAN. Então tem meninos que chegam lá tomando 6 desse por dia. 6 desse por dia. Então eles ficam nulos, eles não ouvem a palavra, não se alimentam, não dormem, não fazem práticas esportivas, que a gente tem piscina, tem futebol, tem academia, tem bilhar, tem curso profissionalizante lá dentro, tem padaria, então tudo isso para eles é nada, porque eles não conseguem ser participativos. Por quê? O medicamento rouba a consciência deles. Então eles só pensam em ficar na cama e levantam para comer, quando conseguem comer. O cérebro quer comer, mas o estômago não aceita. Então eles põem aqueles pratão grande, dá 3, 4 colheradas e desiste. Porque o medicamento tira eles do seu estágio normal. Então não sou contra, mas eu, em conversas com a prefeitura e com os profissionais de área da saúde em Rio Preto, tenho conversado e fazê-los entender que eu, usando a palavra de Deus, posso alcançar um resultado muito maior do que medicamentando alguém. Então isso tem acontecido e nós vimos resultado aí. Esse rapaz não tomou um medicamento, não toma até hoje. Até hoje, a palavra de Deus entrou no coração dele, e onde Jesus entra, o demônio bate em retirada. Amém? Então a cura tem acontecido dessa forma e nós temos ficado muito felizes com esses resultados aí. Algumas vezes as pessoas me pedem acolhimento. Esse formato também nós mudamos. Eu sou o coordenador geral do projeto aqui na região, mas eu não tenho hoje mais, assim, não autonomia, essa palavra talvez não se encaixe no que eu vou dizer, mas hoje eu não faço mais a triagem e não cuido mais desse primeiro acolhimento. Por quê? Eu estava ficando super carregado, eu e minha esposa. E nós saímos 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada para resgatar as pessoas. E então nós fomos em equipe, né? Nós temos uma equipe de trabalho, e essa equipe então foi, pastor, nós precisamos dar um descanso para o senhor focar no que o senhor faz, e deixe que outras pessoas façam isso. Então hoje eu tenho uma psicóloga, uma psicopedagoga e uma assistente social que trabalha com a gente. E elas então fazem a triagem, fazem o acolhimento, elas recebem as pessoas que vão de outro município. No caso, nós temos o Reginaldo lá com a gente, estava aí quarta-feira, né? Não é isso? O Reginaldo está há 7 anos, a primeira vez que nós levamos o Reginaldo para Coajubi, ele entrou carregado por essas portas e ficou de joelho, que ele não tinha condições. Quem lembra do Reginaldo aí? Spinelli, não tinha condições de ficar em pé, e hoje ele está lá, é o porteiro mor da Cristolândia, não dá a chave para ninguém do portão, e ele está ali, hoje ele já veio quarta-feira para cá, a gente investe nisso, nessa ida para casa, ir lá e ver o pai, e voltar. É outro que não tem um ambiente acolhedor. Então eu estava falando para o João agora, João, vai morar com nós 20 anos, enquanto existir lá, ele vai ficar lá, deixa ele lá. Não nos incomoda, é respeitador, é focado nas diretrizes que eu passo para ele, então deixa ele aí. Não atrapalhe nada, pelo contrário, é uma mão amiga. Tá bom, meu irmão? Beleza? Caminhamos bem por aí, deu para entender um pouquinho o que é esse projeto? Você acha que é fácil cuidar desses homens? Belezinha? Quem tem
um dependente químico ou um alcoólatra na família, um alcoolista na família aí. É fácil lidar com esse tipo de gente? Seu coração está apertado agora de ouvir isso, mas eu quero te encher de esperança. Eu quero te encher de esperança porque eu sempre costumo falar de mim mesmo. Eu fui um escravo das drogas, um adicto durante 24 anos. E um dia Jesus me estendeu a mão e falou: sai daí que eu tenho uma obra na tua vida. E hoje eu saio por aí pregando a palavra de Deus, eu tenho uma família restaurada, filhas no altar do Senhor, netos no altar do Senhor. Deus me deu uma oportunidade, eu que achei que não ia chegar nos 30, dia 3 agora fiz 57 anos de idade. Com 3 netos, o mais novo tem 6 meses de vida, o João Bernardo, uma joia do Senhor. Pensa num cara bonito, é o João Bernardo. É o João Bernardo, tá bom? Tem o Nicolas, tem o Vitor, o Nicolas fez 13 anos e o Vitor faz 13 dia 15 de agosto. Dia 15 de dezembro. O Nicolas fez 15 de agosto, ele faz 15 de dezembro. Então, família restaurada. Isso tudo teve um preço. E ele foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus nos amou antes de nós sermos merecedores. Eu quero caminhar contigo aí, essa expressão frutificando, eu quero hoje dar uma outra ênfase para ela aí. Frutificando em sua cidade, eu quero dizer consolando a sua cidade. Você pode e você precisa ser usado para consolar a cidade de Bebedouro. Amém? Então, abaixe sua cabeça, eu quero orar com você, depois nós vamos caminhar aqui sobre a palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque estou entre irmãos que o Senhor ganhou através daquele alto preço pago na cruz do Calvário, pessoas que o Senhor decidiu trazê-las essa noite a esse culto para celebrar, Senhor Deus, essa obra maravilhosa do Senhor na vida deles, mas entendemos que agora é tempo de ouvir a sua palavra e caminhar por ela. Ó Deus, que em nome de Jesus a sua palavra encontre, Senhor Deus, lugar no nosso coração e que seja, Senhor Deus, um lugar desafiador para nos levar mais para perto do Senhor e longe das nossas vontades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 7, por favor. Entendo que essa água é para mim. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 17 aí, tá bom? Posso ler? Amém? No dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. O jovem se assentou. O jovem que estava morto se assentou e passou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe, restituiu à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele foi divulgada por toda a Judeia e toda a circunvizinhança. E que Deus possa nos conduzir nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Então está lá. O texto começa dizendo que no dia seguinte. O que aconteceu um dia antes? Um dia antes, um centurião toma a decisão, está enfrentando uma dificuldade com um dos seus servos e toma a decisão de mandar os anciões irem até Jesus, buscar Jesus, convidando ele a voltar e ter um encontro com esse ancião em sua casa, porque em sua casa alguém precisava de ajuda, alguém enfrentava uma grande dificuldade e na visão desse centurião ele estava prestes à morte. Então esse centurião, ao perceber que Jesus está chegando, manda
Um segundo grupo dizer, olha, não se incomode em entrar na minha casa não se incomode com isso, porque eu não sou nem digno que você entre ali. Basta apenas uma palavra sua e o meu servo vai ser restaurado. E Jesus então declara, eu nunca vi fé tamanha em Jerusalém como a desse homem. Eu queria começar essa minha reflexão de hoje usando essa expressão desse centurião. E que, quem sabe, você pode dizer para você mesmo agora, nessa noite assim, basta uma palavra para mudar aquela situação na minha vida. Basta apenas uma palavra para Deus mudar a situação lá na minha casa, lá no meu negócio. Basta apenas uma palavra. Amém? E então Jesus, nesse dia seguinte, decide sair e ir de Cafarnaum e ir até Naim, mais ou menos aí por baixo, aí, uns 70, 65 quilômetros, uma bela caminhada. Ele e seu grupo, então, toma a decisão de caminhar e ir até essa cidade. E lá nessa cidade, ele encontra, então, uma mulher saindo da cidade de Naim. Para você ter uma ideia, as cidades eram muradas, por menores que elas fossem, eram muradas naquela época, até mesmo para ter um status de segurança, uma possibilidade de ter mais segurança contra os inimigos da época. Era também um costume não se enterrar ninguém dentro da cidade, os cemitérios ficavam para o lado de fora, porque a cidade que tinha cemitério para o lado de dentro era uma cidade amaldiçoada. E então esse grupo que segue Jesus, vem seguindo Jesus após ver um grande milagre. E imagino eu um grupo cheio de alegria. Quem presencia milagre, está cheio de alegria. E encontra um outro grupo vindo cheio de tristeza, porque está presenciando a morte. E então Jesus se encontra com esse grupo, não conversa com ninguém, não dialoga com ninguém, não interage com ninguém, vai direto na esquife, né? Olha para a mulher e fala, não chores. É a única palavra que Jesus lança. E até hoje eu gostaria de saber por que ele lançou essa palavra. Pede para alguém não chorar, se ele mesmo um dia chorou, próximo a uma morte. Talvez com o intuito de acolher aquelas lágrimas, aquela pessoa. Então ele lançou essa palavra, mulher, não chores, não chores. Ele sabia do resultado, como ele sempre sabe do resultado, e talvez ele lançou aquela palavra acolhedora, mas entendo eu que às vezes nós falamos coisas e desejamos que as pessoas tomem algumas atitudes que nós mesmos, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da angústia, não conseguimos segurar as nossas emoções. Mas então Jesus vai até o jovenzinho e fala, levanta aí, vamos trocar uma ideia. E o rapaz então levanta e decide então conversar com Jesus, e Jesus restitui ele à sua família. Não sei se você já participou de velório, né? Já foi a algum velório, deve ter ido, obviamente, de alguém muito querido, e você vê assim aquela cena que a esposa às vezes fala com o marido, ô meu bem, por que você está me deixando? Oh, a gente tinha tantos planos e tal, mas ela não está esperando uma resposta dele, creio eu, porque se ele responder, talvez ela saia correndo, entre em desespero. Mas nós entendemos que esse momento em que Jesus está levando esse desafio a esse jovem, é um desafio vindo do céu, é o sinal do céu. Jesus é o reino de Deus encarnado, a palavra viva, tudo isso aí nós sabemos e de cor e salteado. Mas a grande nuance desse texto, a grande ideia desse texto aqui, é que Jesus queria mudar a sorte de uma cidade, consolar uma cidade, consolar uma família. Ele saiu lá de Cafarnaum, onde ele tinha já efetuado aquele milagre, passa a noite talvez andando 80 quilômetros, 75 quilômetros, sei lá eu, mais ou menos essa média, eram muitos estádios, como eles mediam naquela época, ele passa a noite, a ideia do texto é essa, ele passa a noite caminhando para chegar até o outro dia e encontrar essa cena de desespero diante dele. Então eu queria trabalhar com algumas coisas essa noite, são 6 coisas, mas são rapidinhas, eu espero não me alongar muito, mas coisas que eu queria dizer para você é que Deus quer usar a tua vida para consolar o outro, consolar essa cidade e ser consolado por ele também. Porque a grande ideia do texto também aí nos traz essa característica de Jesus queria consolar a mãe, restituir o filho à mãe, com a ideia de fazer com que eles encontrassem em Jesus o que faltava
para que as coisas andassem, funcionassem bem dentro de suas casas. Então eu queria que você caminhasse comigo aí sobre 6 coisinhas bem rápidas aí. A primeira delas é assim, que nós temos que ter bem fresquinho na nossa mente. Toda pessoa enfrenta sofrimento. Toda pessoa enfrenta sofrimento. Toda pessoa, toda família enfrenta sofrimento. De uma forma ou de outra, às vezes com um contexto mais rude, outro mais leve, mas toda a família enfrenta sofrimento. Há possibilidade de nós entendermos o sofrimento alheio quando nós temos um olhar para as pessoas de bondade e compaixão. Então a primeira coisa que me salta a mente hoje, nessa noite missionária, nessa noite de abertura de campanha de missões missionais, é que nós estamos hoje, eu também estou hoje, numa cidade onde existem pessoas que precisam ser consoladas. Isso é fato. Sempre, algum canto de Bebedouro tem alguém sofrendo. Quem sabe até aqui dentro essa noite. Quem sabe? Então, quando nós olhamos para essa característica, a gente lembra o que Jesus faz com essa mulher. Não chores. Primeiro consolo. Primeira palavra de consolo que ele lança para essa mulher é isso. Não chores. Ou seja, tem algo novo para acontecer. Ainda há esperança. Uma pessoa que está em desespero, em sofrimento contínuo, uma pessoa que está num contexto antagônico na sua vida, com certeza ela traz consigo a falta de esperança. A falta de esperança de ver o marido convertido, a falta de esperança de ver, às vezes, o filho abandonando as drogas, a bebida. Imagina a mãe agora desse rapaz que vive em paz com ele, a alegria do coração dela, mas imagina o desespero dela enquanto ele comia aquele copo no boteco da esquina. Então, quando nós falamos que há alguém nessa cidade em desespero, é nessa expectativa que nós temos que olhar. As pessoas que se encontram em desespero, elas trazem consigo esse problema de não ter mais esperança, não ver mais saída para aquela condição dela. Então Jesus vai até aquela cidade tentando restaurar esse querer, esse desejo no coração daquela mulher. A segunda coisa é que toda pessoa precisa ser consolada. Se a pessoa está em desespero, parece até um paradoxo, mas essa é a ideia mesmo. Toda pessoa que está em desespero, que enfrenta sentimento, precisa ser consolada. E toda pessoa que precisa ser consolada por quem já foi consolado. Porque quando nós entendemos, como lá no projeto mesmo, nós temos a dificuldade de achar um profissional de área para trabalhar com os meninos. Por quê? Só porque você tem uma ideia. Por que um profissional de área tem dificuldade de trabalhar com os meninos? Ele nunca usou droga, ele nunca bebeu, ele nunca se prostituiu, ele nunca dormiu na rua. Então, o diálogo, o olho no olho é diferente. O evangelho é o mesmo, a pregação do evangelho é a mesma. Mas quando necessita deixar de lado a pregação do evangelho e viver a pregação do evangelho, acolher da maneira que eu fui acolhido um dia, e aqueles outros que foram resgatados um dia, há então aí a indiferença. Eles têm muita dificuldade de dialogar com alguém que não sofreu o que eles sofreram. Muito. Eles fazem amizade fácil, eles constroem pontos de relacionamento, eles têm afinidade, eles são grandes profissionais, são doadores, mas quando eles precisam falar com alguém das suas dores, ele procura alguém que já foi consolado com o mesmo consolo que ele precisa. Sabe que às vezes no seio da sua família precisa de alguém assim? Alguém como você, que foi alcançado por Cristo, consolado por Cristo, nutrido pela graça de Cristo. Sabe, talvez na sua família você pode identificar alguém assim, alguém que você tem olhado com indiferença para a dor dela, para a circunstância dela. Sabe que às vezes nós olhamos para o sério, para o meio da nossa família assim, percebemos um casamento esfarelando. E um dia disseram assim para minha esposa: larga dele. Uma irmã na igreja. Larga dele. Você é tão bonita. Fica andando com esse nóia. Larga dele. A hora que ela mais precisava de consolo, alguém falou assim para ela: que Jesus te abrace agora. Não sei se você já fez isso com alguém, só estou te alertando para uma possibilidade que às vezes nós temos um olhar distorcido para as coisas.
Se você está aqui essa noite, e eu creio que se você entregou sua vida para Jesus e conhece Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, é porque você encontrou um consolo em Cristo, uma esperança em Cristo. Então esse Cristo que te consolou, que te alcançou, precisa consolar outros. E Ele quer usar quem para isso? Você. É você. Então quando nós olhamos para a cidade de Bebedouro, quantos habitantes tem? 40? 50 mil? 80 mil? Rapaz, tem por baixo aí 80 mil pessoas precisando de consolo. Em alguma área, em algum momento, essas pessoas devem estar desesperadas, como essa mulher, pensando que tudo se perdeu, tirando agora o filho de dentro de um muro de uma cidadezinha pequena como Naim e entregando ele ao desespero, à morte. Alguém que não vê mais saída para a vida, escape para a vida. Mas Jesus nos mostra nesse texto que aonde tem alguém que enfrenta sofrimento, também precisa de gente que console. Terceira coisa, toda pessoa precisa da graça de Deus. Graça de Deus, favor imerecido. O que é graça e como ela se manifesta na nossa vida? Todos nós sabemos. Graça, favor imerecido. A gente não merecia, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Ele morreu por nós, nos vivificando e trazendo vida. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Mas a graça que eu estou a pontuar para vocês hoje é a graça de nós compartilharmos o que temos e o que somos. Ninguém consola o outro se negando, não se doando. Essa é a ideia de Jesus. Jesus foi ali dando o seu melhor. O que ele tinha, ele ofereceu àquela mulher. Vida. Então eu entendo que nesse texto, se existem pessoas enfrentando problemas, se existem pessoas que precisam ser consoladas, também existem pessoas que precisam da graça de Deus. Você tem, do que você é, dos seus dons, dos seus talentos, da sua proximidade, do seu olho no olho, do seu abraço, do seu toque. Ninguém é consolado sem esse afeto, esse olhar clínico de afeto e de se colocar no lugar do outro. A palavra misericórdia diz isso. O misericordioso se coloca no lugar do outro, sente a dor do outro. Talvez não tire o outro da situação que ele está, mas está dizendo para ele: eu estou contigo. Estou contigo nesse casamento que está quase se perdendo. Eu estou contigo orando. Eu estou contigo orando pelo seu filho que está nas drogas. Eu estou contigo aí nesse trabalho que não está dando certo aí, que está te sufocando. Eu estou contigo nessa, eu estou contigo. Talvez eu não possa mover nenhuma situação para mudar isso. Mas o Deus que nós servimos, se Ele for à frente, como Ele foi lá na cidade de Naim, Ele pode mudar a nossa sorte. Quarta coisa que eu também aprendo nesse texto é que toda pessoa precisa de um milagre. Toda pessoa. Aí eu parei para pensar um pouco nessa frase que eu mesmo escrevi, que eu tenho um esqueletinho aqui, tenho um esbocinho aqui, tá? Aí eu parei para pensar nessa palavra aqui. Hoje de manhã, na minha aula, eu estou celebrando a recuperação na igreja lá de Rio Preto, e nós conversamos e tal, e ontem também surgiu essa frase no encontro de casais que nós estávamos, eu e minha esposa. Alguém leu Êxodo capítulo 3, onde Moisés vê a sarça ardendo ali, e ele se aproxima da sarça, e Deus então se revela a ele, dizendo quem ele era. Eu sou o Deus, versículo 6, Êxodo 3, 6. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Então Deus se revela para ele, mostrando o Deus quem ele era, o Deus dos seus antepassados. Então ele falou aí pai, avô e bisavô. Deus apontou para o seu cerne familiar ali. Eu paro para pensar nessas questões de milagre e fico pensando assim: quantas bênçãos ou quantas vezes nós paramos para conversar com os nossos dentro de nossas casas para contar o que Deus fez na nossa vida? Quantas vezes nós paramos para verbalizar as bênçãos, a misericórdia, a graça, os favores de Deus sobre nós? Quantas vezes? Sabe por quê? Porque quando eu vejo Deus se revelando dessa maneira para Moisés, eu penso assim, comigo, com a minha esposa, minhas filhas e meus netos. Daqui 20 anos, talvez eu não esteja mais em sã consciência. 77, a gente já perdeu um pouco o brilho da vida. A Bíblia diz que é 70 e 80, né? Então talvez eu tenha perdido um pouco o brilho da vida. Mas você já pensou que lindo será se um dia meus netos
nem conheçam tanto a palavra de Deus assim, digamos assim, mas um dia ele possa, num momento de dor, num momento de consolação, ele pode lembrar assim: ó Deus do meu avô, ó Deus do meu avô Tadeu, que libertou meu avô Tadeu, que tirou ele das drogas, ó Deus da minha avó Sandra, ó Deus da minha mãe Bruna, minha mãe Thaís. Eu fico entendendo Deus revelando-se dessa maneira a Moisés. Moisés, vocês precisam experimentar o que eu tenho feito na sua família. Ele naquela hora, a Bíblia diz no versículo 6, que ele se curva e põe a cara no pó. Com certeza Deus trouxe a memória afetiva de Moisés muitas coisas, muitas coisas. O que eu quero conduzir você nessa noite é que nós precisamos compartilhar os feitos de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos passar no ostracismo. A nossa casa, a nossa família, os nossos amigos precisam saber o que Deus fez em nós. Senão não faz sentido. Não faz sentido. Jesus vai até aquela cidade, acabou de realizar um milagre lá em Cafarnaum, está indo para Naim agora, deixando o povo deslumbrado pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, e com certeza essa mulher entrou de volta pelos portões de Naim, dizendo para o povo: eu experimentei um milagre, meu filho está vivo. Eu não sei como você consegue entender essa expressão de experimentar milagres. Nós queremos muito coisas sobrenaturais e pensamos assim, né? Coisas sobrenaturais. Isso é milagre. Aquilo que é impossível para mim é milagre. Eu entendo milagre o simples sorriso de uma criança. O simples restaurar de um casamento. O simples toque em alguém que está sendo consolado, que está se perdendo na vida, e a gente vai lá e acolhe. Esse rapaz citou agora: eu sou grato ao pastor Tadeu. É gente que eu pensei que nem ia ver mais. Depois de 2 anos, está me contatando. Eu, sem intenção, mas pontualmente, marquei a vida de alguém. Marquei a vida de alguém. Talvez, toda vez que ele conta esse milagre, eu faça parte do milagre dele. Não era a minha intenção isso. Garanto a vocês, isso não era a minha intenção. Que ele saísse para ele falando de mim, falando de Jesus. Mas é muito bom saber que nós participamos do milagre de alguém. Que alguém foi alcançado através de uma palavra, de um abraço que eu dei, de uma ministração que eu fiz, de uma oração, de uma visita, de um acolhimento, de uma consolação. Isso é maravilhoso, saber que nós passamos pela vida de alguém, pela nossa família, pela nossa casa, e a nossa casa experimentou os milagres do Senhor. Por quê? Porque eu era Jesus ali. Eu representava o reino de Deus, e o reino de Deus se manifestou na minha casa, através da minha boca, das minhas ações, do meu amor, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. É representação do reino de Deus. Jesus demonstra isso nesse texto para a gente, que aquela pessoa que precisava experimentar milagres, precisava agora compartilhar dos feitos de Jesus na vida dela. A quinta coisa: toda pessoa precisa de restauração. Aquele jovenzinho que até então, no esquife, no caixão, já entregue à morte, Jesus vai até esse caixão, traz ele à vida e devolve a sua família. Eu entendo que talvez o que aquela mãe mais esperava era isso. Uma viúva, num contexto totalmente patriarcal, onde as mulheres não eram nada vistas nem compreendidas, amadas por Jesus. Tanto é que Jesus vai até ela para consolá-la na sua dor, mas entendendo a parte histórica do texto aqui, contextual do texto, nós sabemos que aquela mulher tinha muitos outros conflitos. Para que você tenha uma ideia, quando se tinha uma filha mulher, essa filha mulher ia para outra casa. E ele ia se tornar produtivo em outra família. E se o marido morresse, ela era devolvida. Sem nada. Sem nada. Se ela tivesse construído aquelas coisas, tendas, qualquer coisa que ela tivesse fabricado, artesanatos, tudo que ela tivesse conquistado financeiramente, assim, ficava na casa do noivo. Ela voltava para casa sem nada. Então pai nenhum queria ter filha mulher, que era complicado. Era complicado. Você tinha que entregar a sua filha, e se ela amanhã ou depois voltasse para casa, tinha que começar tudo do zero novamente. Então mulher
essa mulher com certeza trazia sobre a vida dela muitos traumas. Eu imagino que cada passo daquele que ela dava, levando aquele filho, era um trauma, era uma ferida que se abria, era um desespero que batia no coração dela. Então, quando Jesus devolve, quando Jesus restaura, Ele está restaurando a alegria, a família, a compaixão, a esperança, a vida, a possibilidade de conquistar de novo, de dar sequência naquilo que ela tinha. Então não é simplesmente devolver um filho, embora isso seja significante para cada um de nós, mas ir além disso. Ele estava devolvendo a vida não só do menino, mas a vida dela. A vida dela. Talvez existam coisas na sua família que precisam ser restauradas. Talvez existam coisas em você, no seu casamento aí, que Jesus precisa devolver. Talvez o amor, o afeto, o diálogo. A ideia do texto é que Jesus precisa devolver algo. Algo que nos é muito importante, tem muito significado para nós. E nós estamos vendo se perder. E as pessoas que precisam de consolação estão nesse estágio da vida. Estão nesse estágio. Além de verem as coisas se perder, elas mesmas se encontram perdidas em seus traumas, em suas angústias, em suas emoções. Você que quer ser um consolador, quer frutificar São Paulo, se prepare para ser canal de bênção na vida de alguém. Sexta e última coisa, toda família, toda pessoa precisa espalhar o nome de Jesus. O texto diz que aquela notícia a respeito do milagre, da devolução, da reparação de danos naquela casa, foi divulgada por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Jesus se tornou ainda mais conhecido, porque entendeu ele e aqueles que o apreciavam de longe, que a consolação muda a sorte da gente, nos aproxima de Deus e nos faz falar, nos faz comunicar, nos torna comunicativo. O Evangelho é isso. O Evangelho é troca. Quer ver um texto interessante que eu lembro da Bíblia? Está em Reis, da viúva, do azeite da viúva. Tem uma parte naquele texto em que diz que o profeta diz assim para ela, pegue vasilha com as suas vizinhas, e não poucas. Vocês já imaginaram se aquela mulher não tivesse amizade com alguém? Já imaginaram se ela não fosse benquista na sua vizinhança? Já imaginaram isso? Aonde que ela ia arrumar vasilha? O desafio do profeta para aquela mulher foi que o Evangelho deve ser compartilhado. Compartilhado, essa era a ideia. Vocês precisam, aquela mulher com o gesto de pedir os baldes, pedir as vasilhas, estava dizendo para suas vizinhas, para seus vizinhos, seus amigos, olha, venham compartilhar comigo do meu milagre, da minha restauração, do que Deus está fazendo na minha vida. Nós como igreja precisamos fazer isso para essas pessoas aí fora. Bebedouro precisa tomar conhecimento do que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas não podem passar por você sem experimentar a graça, o favor de Deus na sua vida, sem reconhecer que existe aí alguém que foi mudado, transformado, uma família no altar. As pessoas não podem passar por nós. Quem trabalha com a gente não pode, talvez, deixar de ver em nós a presença marcante de Cristo Jesus. Nos nossos atos, nas nossas falas, nos nossos comportamentos. Aonde nós estamos inseridos, seja na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso posto de saúde, aonde é que nós estejamos trabalhando, ali nós somos sinais do reino de Deus. E isso precisa se manifestar. É ponto pacífico, biblicamente falando. Aonde um crente está, as pessoas precisam perceber. Há alguém aqui que é diferente. E quando as pessoas entendem isso em nós, elas vão perguntar, por que tu és diferente de mim? Por que você não bebe? Por que você não usa droga? Por que você não se prostitui? Por que você não vai para as baladas da vida? Aí então você tem uma bela resposta. Porque Jesus transformou minha vida. Eu encontrei o milagre de Cristo. E Ele mudou a minha sorte. Ele mudou o meu comportamento. Então estamos lá, 2 milagres consecutivos. Uma virada de noite, uma virada de vida. Uma virada de cidade para outra.
uma mudança geográfica que fez toda a diferença na vida das pessoas. Uma mudança de público. Um público feliz que vem celebrando a vida e outro público triste celebrando a morte. Ambos encontram com Jesus e ambos saem dali glorificando a Deus pelo que Deus tinha feito. Deixa eu convidar você a baixar sua cabeça agora em nome de Jesus, que eu quero orar contigo. E enquanto você vai de cabeça baixa aí, orando, queria que você pensasse em sua família, aqui na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja. Existem pessoas precisando de consolo? Pede para o Espírito Santo te fazer lembrar de alguém agora. É tempo de frutificar na nossa cidade. Tempo de fazer a diferença. O Senhor Jesus quer mudar a sorte de muita gente aqui em Bebedouro. Pensa agora. Pede para Jesus te fazer lembrar. Espírito Santo me lembra agora da minha família. Alguém precisa do meu consolo, da sua graça, na cidade, aqui na igreja. Mas por outro lado, pensa da seguinte forma: talvez eu seja esse que esteja precisando de consolo, para que eu possa consolar outros. Talvez eu estou enfrentando um estágio, um momento na minha vida que está muito difícil. Tudo muito difícil. É meu casamento que passa por problemas. É minha vida financeira que já não vai tão bem como antes, isso me incomoda. É minha vida espiritual, é minha entrega, eu ando frio, eu ando abatido espiritualmente, emocionalmente, as coisas não estão bem. Pastor, sou eu. Eu preciso desse consolo, para que eu possa consolar. Eu até quero, pastor. Eu até quero ser sinal do reino de Deus lá na minha escola, no meu trabalho, na minha casa. Eu até quero voltar para minha casa agora e declarar que Jesus é lindo. Eu até quero, pastor. Mas eu entendo que é tempo de ser consolado pelo Senhor. Eu entendo que essa noite, depois que você ouviu essa palavra, Deus está te chamando para perto. Ele conta muito contigo. Conta muito contigo. Tanto conta que um dia Ele achou por bem salvar a tua vida. Ele não se importou com... Não teve nenhum problema como ele estava naquela época, mas hoje Ele está dizendo para você: olha, quando eu fiz aquilo eu tinha uma intenção, foi intencional, foi trazer você para mim, foi te consolar, porque eu quero que você seja um consolador nesse tempo de tanta luta emocional, tanta gente sofrendo emocionalmente, tanta gente rastejando em sua psique. Ó Pai, em nome de Jesus, eu fui conduzido pela sua palavra e tentei conduzir os meus irmãos. Eu sei que teve um momento que fui eu que falei, teve outro que foi o Senhor. A sua voz se misturou com a minha e eu creio nisso. E ela alcançou alguém essa noite. Alguém que entende que é tempo de ser consolado pelo Senhor para consolar outros. Alguém que vem passando percalços em sua família, que tem com ela uma grande vontade, um grande desejo de alcançar, de falar do seu amor, mas tem enfrentado dificuldades profundas dentro delas mesmas. Ó Pai, em nome de Jesus, ministra da tua paz agora. Consola com teu Espírito, que é isso que Ele é em nós, o Paracleto, o Consolador. Mas também, Senhor Deus, eu sei que tem irmãos meus aqui sentados, que hoje entenderam que é tempo de
de se levantar como um consolador, como uma árvore frutífera aqui em Bebedouro, para que esse bairro, essa região seja impactada pelo amor de Deus, pela misericórdia, pelo milagre que Deus quer fazer na vida dos que estão aí perdidos, sem esperança. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que conduza cada uma dessas orações e decisões que porventura estão sendo feitas agora, para que em nome do Senhor Jesus, todos nós possamos sair daqui com uma só certeza, de que Deus tem uma proposta de vida para aqueles que estão lá, talvez na nossa casa, talvez no nosso ciclo de amizade, e nós deixamos ou estamos deixando de sermos consoladores nesse tempo. Que essa seja a sua vontade, que ela se revele a nós todos os dias. Faz isso conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu.